Me chamo José Francisco Martendal, sou membro da Igreja Adventista do bairro Garcia há 36 anos. Tive a alegria de estar num sábado na Igreja Central, onde o pastor da época, o pastor Almiro Passos, ele lançou um desafio, onde ele pediu para que os membros da Igreja Central, que morava no bairro Garcia, se colocassem em pé. Ele propôs de que fosse iniciado um grupo no bairro Garcia, e isso se tornou uma realidade. 40 irmãos da Igreja Central que moravam no bairro Garcia começaram um grupo. Em 1985, em novembro de 1985, fora realizada a primeira reunião. Tive o privilégio de dar as boas-vindas nessa primeira reunião, dirigindo a escola sabatina. E o sermão, me lembro muito bem, proferido ali pelo querido pastor Almiro Passos, ele tinha como título O Poder da Ação. E a igreja foi crescendo e tinha assim como algo muito especial o trabalho evangelístico por ocasião da Semana Santa a cada ano. Me lembro muito bem que em 1996 fora realizado um trabalho de evangelismo, então, na época pelo pastor Celso Cidral, onde ali foram ganhas 16 preciosas almas. Líderes foram formados através dessas pessoas. Os anos foram se passando e me recordo dos grandes amigos, Igreja Unida, da experiência que eu tive pessoal até. Minhas filhas cresceram nessa igreja do bairro Garcia, minha esposa também atuando durante 20 anos no departamento infantil. Então tivemos muito crescimento, foram anos de bênçãos para a igreja e também para a comunidade, pois realizávamos vários trabalhos. Me lembro de um trabalho que a igreja realizou, que foi marcante, foi por ocasião da catástrofe que aconteceu no ano de 2008 em Blumenau. E a igreja então ela se uniu para ajudar a comunidade. Vários dias de empenho, de ajuda, limpezas de casa, tirando barros de dentro de residências, mas também ali levando uma palavra de alento, de consolo, de força nesse momento muito difícil. No que a igreja ia se desenvolvendo, trabalhando, tivemos aqui um pastor que teve uma ideia interessante, o pastor Joel Moraes. Um dia ele chegou para os líderes da igreja e ele propôs: gente, vamos arrumar um novo local, um local maior, vamos ter uma estrutura melhor do que essa. Então ali se deu início a um novo sonho. Os líderes na época saíram para procurar alguns terrenos, mas o nosso dinheiro não era suficiente. Passaram-se alguns anos e estava procurando um imóvel de um valor que eu tinha na época, e no que estava passando em frente aqui, onde hoje estamos estabelecidos, a nova igreja do bairro Glória, o corretor ele apontou, aqui tinha uma bela casa e ele disse: olha, esse local aqui é bacana, viu? É da minha tia e tem um terreno aqui de 1.070 metros e ele está num preço muito considerável. E nesse momento eu senti como se fosse Deus me falando: aqui eu quero a nova igreja. Entramos em contato com o pastor na época, o pastor distrital, pastor Diógenes Mariano. Ele gostou muito da ideia, entrou em contato com a liderança do campo na época, a Associação Catarinense, e em uma semana conseguimos o recurso para a compra do terreno. Sentimos ali Deus operando, Deus dirigindo tudo. Após a aquisição do terreno, chegou o grande dia de lançarmos a pedra fundamental. Então agora, sabendo desse compromisso, a igreja ela se empenhou em buscar os recursos. E assim que tínhamos uma parte dos recursos, foram ali então contratado o irmão Gerson e seu filho para construir essa nova igreja. Os anos se passaram, os recursos iam entrando. Deus operou de uma forma maravilhosa. A igreja sentiu a mão de Deus em todos os momentos. Eu cheguei no ano de 2017 aqui na igreja do Garcia. A gente visitou a igreja, estava só as paredes levantadas, o telhado, mas faltava tudo ainda. Só que chegou um certo momento que a gente decidiu, não, nós temos que focar agora no novo bairro, no novo local onde a gente está com a igreja nova.
porque a gente vai agora viver lá, vamos frequentar lá, então a gente precisa trabalhar lá. E a partir dali a gente começou então com alguns projetos envolvendo lá a igreja naquela comunidade do novo bairro. 2019 a gente teve uma grande feira de saúde lá, teve um grande envolvimento da igreja com a comunidade. Aproximadamente 500 pessoas do bairro apareceram ali e elas foram atendidas, elas gostaram bastante e dali para frente outros projetos se seguiram também. A gente fez uma Missão Caleb, que é um projeto com o Ministério Jovem, e ali a gente visitou as casas da comunidade, os bairros, as famílias, e nesse processo de visitar, atender as necessidades, conversar com elas, muitas pessoas perguntaram quando vai inaugurar a igreja, o que vocês estão fazendo lá, quando que vai começar, e isso começou a gerar assim, um burburinho na comunidade só por causa da estrutura. Ninguém estava pregando, ninguém estava falando nada, e só a estrutura em si já estava comunicando que algo importante estava chegando no bairro. E agora estamos nesse grande momento de realizar, com certeza, esse sonho de Deus e o sonho dos membros da Igreja do Garcia, de termos um novo templo agora no bairro Glória. Um sonho tão desejado, aguardado chegou, né? Parecia tão distante, né? E um sonho que foi brotado no coração de cada membro, de cada irmão, estamos realizando, né? Claro, toda mudança ela gera um desconforto, né? Tira você da rotina, mas no caso da igreja, veio a nos suprir a necessidade que nós tínhamos, né? Creio que a igreja ela vem se adaptando bem, aceitou bem, já tinha esse senso de pertencimento implantado no coração desde quando foi apresentado para nós essa proposta, né? De uma nova igreja, o terreno, algo visível aqui. Então, somos gratos a Deus porque esse momento chegou, né? A gente tem uma igreja bonita, um templo muito legal, com muita estrutura, com muita coisa boa, contudo o foco não é isso aqui. A importância desse templo, desse prédio, não necessariamente é só para culto, mas ela é para ser um pontinho de luz aqui nessa comunidade. O texto de 1 Pedro, capítulo 3, verso 9, diz que nós somos chamados para abençoar. Então a comunidade, a igreja está espalhada nesse bairro aqui, abençoando pessoas, ajudando as necessidades, enfim, fazendo um monte de outras coisas. Os cultos que a gente faz aqui se tornam apenas uma celebração da atuação de Deus através de uma igreja espalhada durante a semana. Nesse processo de discipulado, de salvação, que é o foco e o propósito da igreja, a gente tem o Tião que é alguém conhecido já da igreja, principalmente de um ministério que é muito ativo e muito vibrante dentro da igreja, que é o Clube de Desbravadores. O Tião já passou por muitos estudos bíblicos, envolveu-se com muitas coisas dentro da igreja e no Clube de Desbravadores, e ele entendeu, ele sabe que precisa seguir a Cristo e ele tomou essa decisão. E tem uma frase que eu li esses dias, que está no meu celular, e eu achei muito interessante, eu queria compartilhar. Ela diz assim: ser cristão é uma afirmação do que Cristo fez por mim. Ser discípulo é uma afirmação do que eu estou fazendo por Ele. E esse é o nosso foco como igreja. Como igreja do Glória, todos nós envolvidos no processo de discipulado. Um discípulo fazendo outro discípulo, criando uma comunidade para esperar Jesus voltar e assim a gente viver eternamente com Ele.